quero meditar convosco na palavra do Senhor nesta manhã, em nome de Glória a Jesus. Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 36. Amém. Vamos fazer uma leitura longa hoje, 10 versículos. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 36. Glória a Deus. Aleluia. Ó Senhor, nesta manhã nós bendizemos ao Senhor, Deus, porque Tu és grande, que Tu és bendito, digno de todo louvor e de toda adoração. Nós não merecemos, somos pó, somos cinza, mas Tu és grande, Tu nos amou ainda assim, em nome de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 36. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Amém. Está escrito assim: Então, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: Sentai-vos aí, enquanto vou até ali para orar. Levando Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: Minha alma está triste até a morte. Permaneci aqui e vigiai comigo. Indo um pouco adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas como Tu queres. Amém. E ao voltar para junto dos discípulos, encontrou-os adormecendo. E diz a Pedro: Como assim? Não fostes capazes de vigiar comigo por 1 hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Afastando-se de novo, pela segunda vez, orou: Meu Pai, se não é possível que esta taça passe sem que eu a beba, seja feita a Tua vontade. E ao voltar de novo, encontrou-os dormindo, pois seus olhos estavam pesados de sono. Deixando-os, afastou-se e orou pela terceira vez, dizendo de novo as mesmas palavras. Vem então para junto dos discípulos e lhes diz: Dormi agora e repousai. Eis que a hora está chegando, e o Filho do Homem está sendo entregue às mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o meu traidor está chegando. Aleluia. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, louvado seja o Teu nome, Jesus. Obrigado por este culto que o Senhor nos dá a graça de prestarmos ao Senhor nesta manhã. E eu quero, meu Pai, te pedir em nome de Jesus, que eu possa continuar nos abençoando, continuar falando conosco, que a Tua palavra seja ministrada e que não seja simplesmente eu a anunciar o Teu Evangelho aos Teus filhos, mas seja o Senhor ministrando tanto a mim quanto a eles, em nome de Jesus. E em nome de Jesus, a autoridade que me foi conferida em Cristo, todo o poder das trevas, todo espírito de distração, todo o peso do diabo, seja repreendido agora, em nome de Jesus. Que os Teus anjos estejam conosco, que o Teu poder nos inunde em nome de Jesus. Que o Senhor nos visite, Deus, Espírito Santo de Deus, como aguacero que ensopra a terra, e que o nome do Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Nos abençoa, Deus justo. Dá-nos um restante de culto maravilhoso na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Os irmãos, eu me lembro que o nosso primeiro culto, vamos ser aqueles que se lembram da palavra que eu deixei para os irmãos, no dia 29 de junho, 29 de junho, foi? A gente abriu a igreja? 29 de junho de 2025. Foi isso? No dia 29 de junho de 2025, eu deixei uma palavra para os irmãos. E eu disse que nós, resumidamente, que nós precisávamos sempre servir a Deus com o nosso melhor. Não com o nosso mais ou menos, não com mais um pouquinho daquilo que nós somos, mas com o nosso melhor. E eu me lembro que naquele dia, uma das coisas que eu anunciei aos irmãos foi algo sobre a minha vida.
eu disse, eu anunciei aos irmãos como que funcionaria a igreja, como que nós conduziríamos as coisas aqui. E uma das palavras que eu disse, foi que uma das coisas que me caracteriza, que me define, é que eu sou um homem convicto, um homem que sabe quem eu sou. Eu, independente de onde eu esteja, independente de todas as igrejas pelas quais já passei, não foram poucas, independente da minha situação financeira, independente de problemas na família ou não, eu procuro sempre ser a mesma pessoa, íntegro diante de Deus, em nome de Jesus. É assim que nós devemos ser, sempre os mesmos em nome de Jesus. Homens e mulheres, como diz a palavra do Senhor, de sim, sim, não, não, em nome de Jesus. Mas aqui, eu me defini no nosso primeiro culto como um homem convicto, um homem que crê em Jesus Cristo. Glória a Deus. Mas há uma outra coisa também que me define. Eu queria falar um pouco sobre mim e sobre vós, sobre a Escritura Sagrada nesta manhã, porque há uma outra palavra que eu posso dizer para os irmãos que me define desde o momento que eu conhecia Deus também. E essa palavra é oração. Glória a Deus. Eu conhecia Deus orando, meus irmãos. Eu não conhecia Deus na igreja, assim como foi com o Orley. O Orley não conheceu a Deus aqui na igreja, ele conheceu a Deus no seu quarto, com a sua porta fechada, em oração diante do Senhor, em nome de Jesus. Foi lá que ele teve o seu primeiro encontro com o Senhor. Glória a Deus. E assim foi comigo também. Eu conhecia Deus em oração na laje da casa dos meus pais, sozinho, somente eu e o Senhor. Não havia pastor, não havia irmão, não havia família, não havia Chile, não havia Tata, Matias, não havia absolutamente ninguém. Estávamos eu e ele em nome de Jesus. E desde aquele momento em que eu estava orando e eu nasci de novo, e a partir do momento que eu nasci de novo e conheci verdadeiramente a Deus, eu nunca mais consegui parar de orar. Oração, ela não se tornou um acessório na minha vida, mas ela se tornou a minha própria existência em nome de Jesus, de modo que hoje eu não consigo viver sem orar, eu não consigo acordar, amanhecer um dia, trabalhar ou fazer seja o que for, sem orar ao Criador em nome de Jesus. Se alguém quiser acabar com o meu dia, é só ele tirar a minha vida de oração naquele dia. A Sheila sabe como eu fico chateado se eu não conseguir por algum motivo não orar naquele dia específico. Por isso que eu faço questão todos os dias da minha vida de acordar mais cedo que todo mundo, para orar ao meu Criador antes de todas as coisas. Orar pela minha família, orar pelo meu trabalho, orar pelas situações pelas quais eu luto, porque não há nada melhor do que nós orarmos ao Senhor em nome de Jesus. Mas, meus irmãos, eu não estou falando aqui de nós orarmos como algumas pessoas têm o costume de orar. Eu não estou falando aqui de nós darmos bom dia para Deus, boa noite, boa tarde, de nós fazermos uma oração mais ou menos. Eu estou falando de nós verdadeiramente nos comunicarmos com o Senhor. De nós termos intimidade com Ele de fato, em nome de Jesus. Eu estou falando aqui de um relacionamento. Eu estou falando aqui de homens e mulheres que conhecem verdadeiramente o Criador dos céus e da terra em nome de Jesus e que oram a Ele, que têm intimidade com Ele, que têm assunto com Ele em nome de Jesus, que passam horas com Ele conversando sem ficar monótono em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quando a gente encontra uma pessoa que a gente não conhece ou não tem intimidade, ou simplesmente não dá muito com aquela pessoa, a gente começa a conversar, mas logo o assunto acaba, né, meu Francisco? Mas quando a gente tem intimidade, quando a gente conhece, quando a gente é familiarizado, quando a gente gosta, a gente conversa por horas a fio, a gente nem percebe que se passaram horas, a gente continua conversando, conversaria mais ainda. Aleluia. E muitas vezes nós não conseguimos conversar mais com o Senhor porque nos falta intimidade com Ele. Nos falta comunhão, nos falta relacionamento, nos falta disposição para estar com Ele em nome de Jesus Cristo. Aleluia. E aí quando nós nos aproximarmos mais de Deus, a nossa oração não vai ser mais um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, como muitas pessoas costumam fazer, mas nós vamos orar por horas diante dele em nome de Jesus. Nós vamos nos derramar diante do Senhor, vamos contar as nossas dores, contar as nossas aflições, as nossas dificuldades, nós vamos agradecer a Ele pelas bênçãos que Ele nos deu, e quanto mais nós orarmos, mais abençoados nós seremos em nome de Jesus Cristo. E uma das coisas que tenho certeza que acontece com os irmãos também, mas uma das coisas que acontece comigo, nem sempre as minhas petições são atendidas. Mas uma coisa que sempre acontece comigo quando eu estou em oração é que Ele me renova, é que eu sinto paz, é que eu sinto a presença dEle, que eu sinto a força dEle enchendo o meu ser em nome de Jesus, e eu me sinto vivo. E quando eu não consigo orar, eu me sinto morto, fraco, sem força, desanimado, pesado. Porque eu estou mais distante dEle.
Mas quando eu me aproximo dele, é uma coisa que eu lembro, Martinho Lutero, acho que foi Martinho Lutero que disse, Aleluia, glória a Deus. ele dizia que ele tinha tantas coisas para fazer no dia, ele tinha tantas ocupações, que ele não podia ficar sem orar, porque ele entendeu que o nosso sucesso, a nossa bem-aventurança, as coisas darem certo ou não estão atrelados ao tempo que a gente dedica a alguma coisa, a um trabalho, seja o que for, mas está intimamente atrelado a Deus. Martinho Lutero tinha tantas coisas para fazer que ele falou, eu preciso orar para que Deus abençoe o tempo que eu tenho. Por isso ele orava o máximo possível em nome de Jesus, para que Deus abençoasse ele o máximo possível. Por isso ele é extremamente abençoado. Porque ele orava muito, para que Deus permitisse que ele com pouco fizesse mais ainda em nome de Jesus. Glória a Deus. Ele entendeu o segredo de todas as coisas. Ele entendeu, como eu coloquei lá no grupo esses dias atrás, que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Glória a Deus. Aleluia. Ele entendeu isso? E quando nós buscamos primeiro a Deus, quando nós oramos primeiro a Deus, primeiro nós estamos sempre cheios da presença dele do dia a dia, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós estamos leves, fortes, firmes. As nossas decisões são melhores, são guiadas por Ele, não por nós, em nome de Jesus. E aí as coisas naturalmente têm a probabilidade maior de dar certo. Por quê? Porque nós colocamos nas mãos dele, em nome de Jesus. Aleluia. Nós nos dedicamos a Ele primeiro. E aí as coisas fluem. E aí, meus irmãos, isso é o que eu posso dizer hoje, em nome de Jesus, que me define. Se há uma coisa que hoje que pode me definir é a oração. Nós temos o culto de oração nas quintas-feiras, todas as quintas-feiras às 17h30. Mas para Sheila que me conhece, para mim, pessoalmente, culto de oração toda noite que eu chego do trabalho, quase toda noite eu estou aqui em oração, mesmo sem os irmãos aqui. Não faz diferença vocês estarem aqui ou não. Não faz diferença se vocês vão vir aqui ou não. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, eu vou estar em oração do mesmo jeito. Porque a minha vida, a minha comunhão com o Senhor não depende de vós, depende de mim. Assim como vocês precisam orar também. Glória a Deus. Em nome de Jesus. E baseado em nome de Jesus, nas experiências que eu já tive com o Senhor e baseado nesta passagem que eu li com os irmãos, eu queria em nome de Jesus trazer alguns conselhos para que nós venhamos a ter uma vida prática e forte de oração, em nome de Jesus. Deus abençoe, nos torne fortes e nos torne homens e mulheres de oração, inclusive eu leio. Glória a Deus. A Sheila teve um sonho, não sei se você viu no grupo, mas ela teve um sonho no qual nós estávamos numa casa maior e havia muitas pessoas de oração, orando ali, de joelhos na igreja, e a única pessoa que ela se lembra de ter visto ali, de joelhos em oração, era você. Eu creio que Deus quer te levantar para orar. Mas como eu já disse, não para dizer bom dia ou boa tarde para Deus, mas para ser um orante fervoroso, verdadeiramente em nome de Jesus. Um homem que vai mover céus e terra por meio da oração, em nome de Jesus, e que vai trazer um avivamento para este mundo, em nome de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 36. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: sentai-vos aí, enquanto vou até ali para orar. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, meus irmãos, nesta passagem do Getsemane, ele estava no momento mais difícil do seu ministério. Na maior dificuldade que ele já teve, ele diz um pouquinho mais para frente aqui, ele estava angustiado até a morte. A dor que ele sentia, eu imagino que deveria ser incomensurável. Porque não era simplesmente um medo daquilo que ele já sabia que iria acontecer. Ele já conseguia talvez sentir os pregos entrando nas suas mãos, nos seus pés, as dores, as bofetadas. Ele já talvez poderia sentir toda a agonia que ele haveria de passar na cruz. Mas além disso, havia todo o peso do pecado sobre ele. E a tal ponto que a Escritura Sagrada nos diz que o pecado é o que faz separação entre o homem e Deus. E é por isso que Jesus, lá na cruz, ele diz: Senhor, por que me abandonaste? Deus meu, por que me abandonaste? Ele proclama esta frase justamente por causa do nosso pecado. Naquele momento ele se sentiu afastado de Deus, porque ele estava carregando todas as nossas maldições, todas as nossas sujidades, todas as nossas imundícies.
sabe, todas aquelas podridões que nós pensamos de vez em quando. Jesus, ele estava carregando na cruz e matando toda a nossa maldade ali. Havia um peso terrível sobre ele. Por isso, nós precisamos sempre agradecer a ele, porque o fardo que ele levou foi pesadíssimo. Não foi o pecado de um de nós, foi o pecado de toda a humanidade. E aqui, o nosso Senhor Jesus não estava bem. Ele estava terrivelmente angustiado. Ele diz aqui no versículo 38, minha alma está triste até a morte. Não era uma tristeza qualquer, era uma tristeza de morte. E nesse momento de dor dele, o que Jesus fez não foi chorar, não foi fofocar com o amiguinho, ele não foi falar com os homens, ele não foi dormir, ele não foi fazer qualquer outra coisa. Sabe o que Jesus fez no momento de maior dor que ele teve? Ele foi orar em nome de Jesus. Jesus, ele sempre orava. Se nós formos ler a Escritura Sagrada, ele sempre se afastava, sempre se escondia, sempre estava no monte, ou situações, inclusive, no qual os discípulos estavam procurando ele, não sabiam onde ele estava, e ele dizia que ele estava em oração diante de Deus. Escondido, sozinho, orando. E é por isso que aqui ele diz aqui, para os discípulos, para os apóstolos, sentai-vos aí enquanto vou até ali para orar. Ele deixa os 8 apóstolos no cantinho. Ele fala, sentem-se aí. Sentem-se aí porque eu vou orar. Ele se afasta daqueles homens. Ele se isola. Ele fica sozinho com o Pai em nome de Jesus. Daí ele vai orar ao Criador em nome de Jesus. Encaixa bem com o que a irmã Josiane disse. Isso aqui é extremamente importante que Jesus fez. Ele deixou a multidão. Ele deixou a companhia dos homens. Ele foi orar sozinho com o Pai em nome de Jesus. Por quê? Porque quando nós estamos sozinhos, irmão Francisco, nós mostramos quem nós verdadeiramente nós somos. É diferente de nós orarmos juntos na igreja. É diferente de orar eu e a minha esposa, eu e os meus filhos. Quando eu estou orando com os meus filhos, eu oro de uma forma talvez um pouco mais amigável, mais tranquila. Quando eu estou orando com a minha esposa, nós oramos por propósitos específicos. Mas quando nós estamos orando somente nós e Deus, nós sabemos que só Ele está nos ouvindo. Nós nos abrimos. Nós manifestamos tudo aquilo que nós somos. Nós não estamos ali enfeitando a nossa oração. Nós não vamos querer falar bonito, porque nós sabemos que só tem Ele nos ouvindo, não tem homem nenhum nos ouvindo. É verdade. Nós estamos somente eu, nós e Ele, em nome de Jesus. E ali, quando nós estamos sozinhos, nós e Ele, nós manifestamos as nossas fraquezas, nós manifestamos as nossas forças, nós manifestamos as nossas gratidões, nós manifestamos quem nós somos, nós manifestamos quem nós não somos, nós anunciamos o nosso pecado é manifesto diante dele, nós nos envergonhamos diante do Senhor, nós pedimos perdão, prometemos mudança, nós fazemos tudo em nome de Jesus. Nós dizemos a Ele tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós não temos coragem de dizer para as pessoas. Nós dizemos diante de Deus quando estamos sozinhos com Ele em nome de Jesus. Tudo aquilo que nós somos sai para fora. Nós não conseguimos esconder. Às vezes, diante dos homens, irmão Francisco, às vezes a gente até esconde. Há pessoas que escondem um pouco quem são por um tempo, mas acabam se manifestando. Mas diante de Deus, ninguém consegue esconder quem é. Diante de Deus nós mostramos absolutamente quem nós somos em nome de Jesus. Toda a nossa bondade e toda a nossa maldade se manifesta ali naquele momento em nome de Jesus. E ali quando nós rasgamos o nosso coração, quando nós somos sinceros, quando nós verdadeiramente mostramos quem nós somos, é muito mais fácil Deus nos visitar e manifestar a sua presença e a sua graça sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Aleluia! Por isso é extremamente importante essa atitude da irmã Josiane de buscar uma casa na qual ela tem um altar, tem um lugar para ela chamar de seu lugar de oração em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Para ela ter a sua intimidade com o Criador, para ela chorar, para ela em nome de Jesus lutar em oração, dizer as dores que só ela sabe que tem em nome de Jesus e o Senhor ir curando ela. Porque quando nós oramos, o Senhor nos enche com a sua presença, Ele nos presenteia com a sua graça,
Quando nós oramos, o Senhor nos cura em nome de Jesus. Quando nós oramos, o Senhor faz com que aquele perdão que nós não conseguimos liberar seja liberado em nome de Jesus. Quando nós oramos, nós entendemos que a vida neste mundo não é nada, e aquilo que nós verdadeiramente queremos é estar com Ele no céu para sempre em nome de Jesus. Quando nós oramos, nós gritamos em alto e em bom som: Maranata, vem, Senhor Jesus, vem nos buscar e tira deste mundo de horror, porque eu quero estar contigo para sempre em nome de Jesus. Quando nós oramos, Deus se manifesta a nós. Por isso, em nome de Jesus, tirai um lugar, entrai em vossos quartos, fechai a porta e orai ao vosso Pai em secreto, em nome de Jesus. E vosso Pai que vos vê em secreto vos recompensará em nome de Jesus. Ele nos recompensará. E o nosso nome estará escrito não na aprovação de um concurso público ou num DAS da vida, mas estará escrito no livro da vida em nome de Jesus. E quando o nosso êxodo e a nossa dor neste mundo passar, nós estaremos com Ele para todo sempre, porque nós acumulamos o galardão diante dEle, e Ele será fiel e justo para guardar até aquele grande dia em nome de Jesus. Aleluia. Versículo 37. Levando Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: minha alma está triste até a morte. Permanecei aqui e vigiai comigo. Indo um pouco adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. É interessante que Jesus, ele orou sozinho. Mas ele fez 2 coisas ao mesmo tempo aqui. Ele pega 8 dos seus apóstolos, porque Judas já havia saído para traí-lo. Mas ele pega 8. E ele diz para eles, é interessante isso, como ele pega e diz para eles assim: sentai-vos aí, enquanto vou até ali para orar. É isso que ele diz para aqueles 8. Fiquem sentados, fiquem quietos, durmam, brinquem, façam o que vocês quiserem, mas eu vou até ali para orar. Mas ele pega 3, levando Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. A esses 3, Pedro, Tiago e João, ele manifesta a sua tristeza, ele manifesta a sua angústia, a sua dor, e ele diz assim: permanecei aqui e vigiai comigo. Jesus sabia que ele não podia contar com aqueles 8 em oração, mas Jesus queria contar com aqueles outros 3, com Pedro, Tiago e João, em oração em nome de Jesus. Jesus, ele orou sozinho. E ele se afastou de Pedro, Tiago e João a um tiro de pedra, como nos diz lá no Evangelho de Lucas. Mas ele chamou aqueles homens para orar. Ele sabia que ele não podia contar com todos. Mas ele sabia que com aqueles 3 ele queria contar em nome de Jesus. Ele sabia que aqueles 3, eles podiam ajudá-lo em oração em nome de Jesus Cristo. O Senhor Jesus, ele aqui está nos mostrando que são 2 coisas diferentes e importantes que nós precisamos fazer nas nossas vidas. Ele está nos dizendo que nós precisamos ter o nosso lugar secreto de oração em nome de Jesus. Mas ele está nos dizendo aqui que nós precisamos também ter as nossas companhias de oração. Pessoas, homens e mulheres de confiança com os quais nós poderemos contar em oração em nome de Jesus Cristo. Ele queria aqui contar com Pedro, Tiago e João. E é justamente por isso, meus irmãos, que nós precisamos orar sozinhos. Mas sabe quando foi que o Pentecostes aconteceu na vida da igreja? Foi quando todos, Atos capítulo 2, versículo 1, quando todos estavam reunidos no mesmo lugar, então de repente soprou um vento impetuoso, encheu aquele lugar e línguas de fogo começaram a se espalhar entre o povo em nome de Jesus. Foi quando a igreja estava reunida, junta, em oração, em nome de Jesus Cristo. Porque percebam, se a oração de um justo, sozinho, solitário, ela é extremamente poderosa e importante diante de Deus, imagine vários justos orando diante do Senhor juntos em nome de Jesus. Foi esta oração que atraiu o Pentecostes, atraiu o poder do Espírito Santo sobre a vida dos homens em nome de Jesus. Tenhamos os nossos momentos de oração diante do Senhor. São nós e Ele. Nós oremos juntos em nome de Jesus também. Eu não sei se os irmãos sabem, mas uma das igrejas
mais bem-sucedidas do mundo, ela não está aqui no Brasil. Ela está na Coreia do Sul. Lá existem as maiores igrejas do mundo, e talvez até mais ricas do mundo, mas eles são ricos espiritualmente também. E sabe o que eles entenderam? É que o culto mais importante da igreja não é esse aqui. Eles entenderam que o culto mais importante da igreja é o culto de oração. Glória a Deus. Nós temos um culto de oração na semana, na quinta-feira, 19h30. Lá, algumas igrejas, eles têm um culto de oração por dia, todos os dias da semana, às 5 horas da manhã, antes das pessoas saírem para trabalhar. Glória a Deus. Percebam a diferença de nível entre nós e eles. Percebam como eles oram mais, como eles oram juntos em nome de Jesus. Glória a Deus. Não é à toa que eles são avivados, que eles são grandes, que eles inundaram o país inteiro com o Evangelho. É porque eles entenderam que quando o culto de oração é mais cheio e mais desejado do que todos os outros cultos, todas as outras programações, do que os congressos, do que as festividades, todo esse tipo de coisa, aí sim a igreja vai prosperar diante de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quando nós entendemos isso, que é a oração que move a mão de Deus, que é a oração que transforma a igreja do Senhor, que é a oração que transforma as nossas vidas, que é a oração que nos traz aquilo que nós precisamos, mas que também nos enche com unção do poder do Criador em nome de Jesus. Aí sim, as coisas fluirão e acontecerão em nome de Jesus. Glória a Deus. Oremos em nome de Jesus. Tenhamos os nossos momentos de oração a sós com o Senhor, mas em nome de Jesus também oremos juntos, porque essa é a recomendação e o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Permanecei aqui e vigiai comigo. Indo um pouco adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. E ao voltar para junto dos apóstolos, encontrou-os adormecendo. E diz a Pedro: Como assim? Não fostes capazes de vigiar comigo por 1 hora? Não fostes capazes de vigiar comigo por 1 hora. É interessante aqui, meus irmãos, que o Senhor Jesus, ele, com essa frase, esta sentença que ele nos traz aqui, não fostes capazes de vigiar comigo por 1 hora. Eu não sei como era todos os períodos de oração dele, mas aqui nos dá a entender que ele saiu por 3 vezes para orar ao Senhor as mesmas coisas. E ele fala a Pedro, ele chama Pedro: permanecei aqui e vigiai comigo. E quando ele volta para ver se Pedro estava vigiando e orando com ele, Pedro estava dormindo. Ele diz a Pedro: não, como assim? Jesus ficou indignado. Jesus, ele havia deixado aqueles 8 lá fora, mais longe ainda, porque ele sabia que não podia contar com a oração deles. Mas ele queria contar com Pedro, Tiago e João, e Pedro estava dormindo. E Jesus se volta para ele e diz: como assim? Eu não posso contar com você em 1 hora de oração. Nem 1 hora você pode orar comigo. O Senhor Jesus, ele talvez aqui a gente vê um pouco da indignação dele. Por um lado, a gente vê e entende que parece que 1 hora parecia muito pouco para ele. E lendo o restante da passagem, nos dá a entender que ele tirou 3 períodos de 1 hora de oração de cada um. Portanto, ele orou 3 horas seguidas praticamente. Ele está nos dizendo aqui que nós precisamos ser homens e mulheres disciplinados. Nós precisamos ter tempo para orar em nome de Jesus. Glória a Deus. É como eu disse no começo, não é uma questão de nós dizermos bom dia para Deus, irmão Francisco. É uma questão de nós nos comunicarmos com Ele, de nós termos intimidade com Ele, de nós contarmos como está a nossa vida, de nós lutarmos pela igreja, de nós orarmos pelas nossas causas, pela nossa família, de nós lutarmos por aqueles que estão perdidos, de nós clamarmos verdadeiramente diante de Deus. E nesse momento aqui, o Senhor Jesus, talvez mais do que nunca, precisava da ajuda deles em oração, e Ele não obteve. Percebam aqui que Jesus, Ele não pediu ouro, Ele não pediu riqueza, Ele não pediu ajuda financeira, Ele não pediu para que alguém fosse buscar um médico, Ele pediu oração em nome de Jesus. Aleluia. E Ele ficou indignado porque os seus 3 principais apóstolos não puderam ajudar Ele em oração também. Glória a Deus. Porque eles estavam dormindo. Aleluia.
E tudo dá a entender aqui que uma hora de oração para Jesus parecia muito pouco. Não fostes capazes de vigiar comigo por uma hora. Nem uma hora pudestes orar. Ele orou 3 horas. Ele orou por 3 horas. Eu costumo, na minha vida pessoal, costumo tirar 3 períodos de 1 hora de oração todos os dias, tirando 3 horas. Eu tenho, inclusive, tenho sentido Deus me cobrar que eu preciso orar ainda mais. Mas esse tem sido um costume que eu tenho tido, né? E a palavra do Senhor nos mostra que nós precisamos orar mais em nome de Jesus. Nós queremos verdadeiramente ter um encontro com o Senhor. Nós queremos verdadeiramente ter experiências com Ele. Às vezes, um novo nascimento, ele nos advém pela imposição de mãos do presbítero da igreja. Mas às vezes, como aconteceu comigo, ele nos advém pela nossa oração em nome de Jesus. Como aconteceu com o Morley também. E pode ter quem for orando por você. Se você não tiver a sua vida de oração, você não vai para frente. Quando o homem não ora, ele já está morto e nem sabe. Ele já morreu e nem sabe. Eis que vos digo, pois, a verdade nesta manhã. Se nós não orarmos, nós não permaneceremos de pé diante do Filho de Deus. E não teremos a força de escapar de tudo que deve acontecer. Nós precisamos orar. Nós precisamos ter disciplina de oração. Ah, pastor, mas para que disciplina? Para que nós não venhamos a deixar de orar em nome de Jesus. Nós precisamos ter uma regra em nome de Jesus. Eu me lembro, no condomínio que eu morava quando era adolescente, que tinha uma senhorinha lá naquele condomínio, que ela, todos os dias, sem exceção, às 6 horas da tarde, ela tirava para orar. Salvo engano, era 1 hora de oração também. Eu me lembro que falavam, comentavam, eu não me interessava muito por isso naquela época, mas eu lembro que comentavam que podia bater seja quem fosse na casa dela, que ela não saía da sua oração. O mundo podia cair lá fora, mas de 6 horas da tarde até 7 horas da noite, ela estava em oração diante do Senhor em nome de Jesus. E ela não abria mão de jeito nenhum. Teve um presidente, salvo engano, da Coreia do Sul, né, um pastor, na verdade, da Coreia do Sul, salvo engano, que dizem que ele também tinha um período muito rígido de oração, ele não abria mão por nada. E diz que certa feita, conta-se, né, que certa feita, o presidente do país foi procurar este homem para que ele orasse por ele. E ele mandou o presidente do país esperar, porque ele estava conversando agora não com o presidente do país, mas com o presidente de todo o universo. Ele não ia abrir mão da sua oração em nome de Jesus Cristo. Ele tinha o seu período de oração. Ele tinha ali a sua hora de oração. A sua meia hora, a sua 1 hora, as suas 2 horas, seja quanto for. Mas ele tinha um tempo diante de Deus no qual ele se dedicava perante o Senhor e ele não abria mão de jeito nenhum em nome de Jesus. Nós precisamos, em nome de Jesus, ser homens e mulheres disciplinados de oração. Ter um tempo específico de oração, no qual ninguém vai nos atrapalhar. Nós vamos orar e ponto final. O menino pode destruir a casa, enfim, pode acontecer o que for. Nós vamos continuar em oração em nome de Jesus. Por isso, em nome de Jesus, meus irmãos, disciplinemos as nossas vidas. Quando nós orarmos, os nossos negócios vão prosperar. Mas mesmo que não prosperem, nós continuaremos em oração em nome de Jesus. Mas é muito mais fácil os nossos negócios prosperarem, as coisas darem certo e fluírem quando nós estivermos em oração, do que se nós não orarmos em nome de Jesus. Quando nós não estamos em oração, às vezes a gente pensa que as coisas estão fluindo, dando certo, mas de repente tudo desmorona, porque Deus ele vai nos cobrar pela nossa ausência diante dele em nome de Jesus. Por isso, em nome de Jesus, disciplinemos as nossas vidas. Tenhamos tempo com oração. Se você acha 1 hora muito, se você acha hoje 1 hora muito e não consegue, comece com 10, 15 minutos, com o tempo. Na medida que você for adquirindo intimidade com Deus, quando você mal perceber, você vai estar orando 20, 30, 40, 45, 60 minutos em nome de Jesus. Daí o Senhor vai te abençoar cada vez mais e você vai estar cheio da glória de Deus sempre, em nome de Jesus. Versículo 42. Afastando-se de novo, pela 2ª vez, orou: Meu Pai, se não é possível que esta taça passe sem que eu a beba, seja feita a sua vontade. Eu acho que a irmã Maria José falou isso aqui mais cedo, mas o Senhor Jesus, como Ele nos ensinou várias vezes nos Evangelhos,
ele sempre orava com fé em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Primeiro, porque ele era o próprio Deus. Aleluia. Segundo, porque ele sabia que o Pai, como ele mesmo disse, ele disse certa feita no Evangelho de João, eu sei, Pai, que tu sempre me ouves. Aleluia. Ele tinha convicção de que para quem ele estava orando. E um exemplo muito claro disso é a própria oração da irmã Josiane com relação à casa. Ela disse com convicção para o irmão Francisco que aquele homem ia entregar a casa. E ela orou por isso. O que ela fez? Ela orou crendo que já tinha sido respondido em nome de Jesus. Ela orou crendo que Deus já tinha atendido a petição dela. Por quê? Porque como a irmã Teresa disse também nesta manhã, sem fé é impossível agradar a Deus. E às vezes, como o irmão Carlos de vez em quando diz, inclusive, às vezes quando nós temos fé, às vezes talvez não é nem algo que Deus quer tanto fazer assim, mas Ele faz pela fé que nós estamos demonstrando diante dEle. Como aquela viúva diante do juiz iníquo, que ela pediu, e Deus atendeu ela, ou aquele juiz atendeu ela de tanto ela insistir. Glória a Deus. Não é que fosse da vontade dele atender ela, mas ela insistiu tanto, ela pediu tanto, crendo tanto que aquele juiz poderia atendê-la, que ela continuou insistindo em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos mostra, que o Senhor Jesus nos mostra, que nós precisamos orar com fé em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós não podemos fazer orações vazias, despropositadas, sem fé. Nós precisamos acreditar naquilo que nós estamos pedindo diante do Senhor em nome de Jesus. Quando você estiver orando em nome de Jesus, creia que Deus já te deu aquilo que você está pedindo. Creia contra toda esperança em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Quando Deus disse para Abraão que quando ele tinha 90 anos ou 100 anos de idade, não me lembro agora ao certo, que Deus lhe daria um filho, ele creu contra toda esperança. Não havia expectativas ou perspectivas de que ele fosse conseguir ter um filho naquela idade, mas ele creu ainda assim. Ele creu naquilo que não se via, naquilo que não era possível aos olhos da medicina, aos olhos dos homens. Talvez as pessoas zombaram dele. Sara, inclusive, se riu quando o anjo disse que ela teria um filho. Mas Abraão continuou crendo em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nós precisamos saber quem é o Deus a quem nós servimos, meus irmãos. Aleluia. Não importa como está o mundo lá fora. Não importa se talvez algumas igrejas lá fora não creem que Deus continua se manifestando hoje. Nós cremos que o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que tirou os israelitas que abriu o mar para os israelitas, que tirou os israelitas do Egito, e fez tantos milagres e maravilhas no Antigo e no Novo Testamento também. Nós cremos que é esse mesmo Deus a quem nós servimos hoje em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Um Deus que não está limitado por denominações ou placas, mas um Deus que basta nós abrirmos a nossa boca e Ele nos ouve, Ele nos entende, e Ele está conosco. Um Deus tão acessível que até mesmo uma pequena criança pode abrir os seus lábios e ela o encontrará em nome de Jesus. Glória a Deus. Por isso, em nome de Jesus, oremos com fé de que aquele Deus a quem nós servimos é o Criador dos céus e da terra, e que Ele pode fazer tudo, até mesmo tirar uma montanha do seu lugar, para que nós venhamos a passar em nome de Jesus. Da caixa, da caixa, oh Senhor, nós te louvamos. Estará daqui, tenhamos fé, meus irmãos. Tenhamos fé em nome de Jesus. Grande és tu, Senhor. Glória a Deus. Grandioso és tu, Pai. Deus vivo, aleluia, Deus. Santo, santo é o Senhor. Versículo 44, caminhando para o fim, meus irmãos. Perante Deus, perante Deus. Deixando-os, afastou-se e orou pela terceira vez, dizendo de novo as mesmas palavras. Aleluia. Quando a gente está orando, a gente tem muito, talvez a tentação, ou um impulso meio que automático, de orar por 1 milhão de coisas. 1 milhão de causas, 1 milhão de pessoas. Eu me lembro que certa feita eu estava na igreja, e o pregador disse que em 1 hora de oração ele orou por 30 pessoas. E é maravilhoso nós orarmos. Mas percebam que aqui Jesus, nesses 3 períodos de 1 hora que ele tirou,
ele orou a mesma coisa. Ele continuou insistindo pelo mesmo propósito diante de Deus. A palavra do Senhor nos diz, dizendo de novo as mesmas palavras. Glória a Deus. Dizendo de novo as mesmas palavras. Glória a Deus. O Senhor Jesus, ele foi incansável aqui. Ele passou 3 horas diante de Deus pedindo a mesma coisa. Pai, Senhor, se possível, passe de mim este cálice. Contudo, não seja a minha vontade, mas sim a tua, em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, se não é possível que esta taça passe sem que eu a beba, seja feita a tua vontade. Senhor, passe de mim este cálice em nome de Jesus. Aleluia a Deus. Senhor Jesus, ele foi incansável, amigo. Ele não desistiu, ele não desanimou até ter uma resposta diante de Deus. Ele orou com fé, ele orou com insistência. Mas uma coisa importante também é que ele orou submisso à vontade do Pai em nome de Jesus. Ele fez de tudo ali para ser atendido. Mas em toda a sua oração ele diz: contudo, seja feita a tua vontade. Eu tenho fé, eu estou insistindo, mas não vai ser feita a minha vontade, vai ser feita a tua vontade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Mas da parte dele, ele fez, como eu disse agora há pouco, como aquela jovem viúva, diante daquele juiz iníquo. Ele insistiu, ele clamou, ele recebeu um não e ele continuou clamando, ele continuou insistindo, ele não cansou em nome de Jesus. Glória a Deus. Ele lutou diante do Pai por aquela petição a qual ele queria em nome de Jesus. É como Moisés, que certa feita, Glória a Deus. Aleluia. quando os israelitas pecaram tanto e desagradaram tanto ao Senhor lá no deserto, Deus disse a Moisés: afasta-te desse povo, porque eu vou consumir todos com o meu fogo e de ti farei uma grande nação. Moisés poderia ter saído. Moisés poderia ter abandonado todos os israelitas e ter se iniciado uma nova geração ali. Mas o que Moisés fez, ele foi clamar diante do Senhor. Salvo engano, ele passou 40 dias e 40 noites sem comer, simplesmente clamando diante do Senhor em prol da vida daquelas pessoas em nome de Jesus. Até que Deus tivesse piedade e misericórdia daqueles homens. Aleluia. Glória a Deus. Por isso, meus irmãos, em nome de Jesus, se há algo ou uma causa importante pela qual você está lutando, o Senhor Jesus, ele nos dá o segredo aqui. Ele não foi atendido aqui, mas ele nos mostrou qual deve ser o nosso comportamento nesta vida. Que nós precisamos insistir diante dele em nome de Jesus. Se necessário, dizendo de novo sempre as mesmas palavras, mas que nós precisamos clamar fervorosamente, insistentemente, valorosamente, até que Deus nos dê uma resposta, mesmo que seja negativa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Por isso, em nome de Jesus, oremos. Lutemos diante do Criador, em nome de Jesus, até que Ele nos responda que sim ou que não, em nome de Jesus. Glória a Deus. E o último conselho para os irmãos, não está aqui nessa passagem. Eu sei que nem todos vão ter condição de fazer, pelo menos não nesse momento, mas algo importante também, e que eu costumo praticar, é que nós venhamos a orar o máximo que nós pudermos também em línguas desconhecidas em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos diz, né, que quando nós oramos em línguas, nós estamos falando com Deus em mistérios, e Deus nos anuncia coisas misteriosas quando nós estamos orando assim em nome de Jesus. E quando nós oramos em línguas, nós oramos, a gente, claro que eu não sei o que eu oro quando eu oro em línguas, né, não há um intérprete aqui por enquanto, né, mas eu imagino que nós devemos orar por causas mais importantes, que o nosso espírito ele deve orar por aquilo que é relevante diante do Pai, talvez por uma pessoa que nem passa pela nossa cabeça, ou que nós nem conhecemos, mas nós estamos orando por aquelas causas em nome de Jesus. E nós somos ainda mais abençoados, a nossa oração é ainda mais aperfeiçoada, e nós estamos proclamando esses mistérios diante do Senhor em nome de Jesus. Por isso, em nome de Jesus, se você fala em línguas desconhecidas, né, procure tirar o máximo de tempo que você puder também em oração em línguas, né, para que Deus te abençoe ainda mais em nome de Jesus. Meus irmãos, esses são alguns conselhos que eu vos trago nesta manhã em nome de Jesus para a nossa vida de oração. E como eu sempre digo, se vocês quiserem ver a vida de vocês mudar, virar de cabeça para baixo,
E às vezes até enfrentar mais perseguições, mas serem cheios do Espírito Santo. É só vocês terem uma vida de oração em nome de Jesus. Glória a Deus. Se nós não orarmos, o nosso casamento vai ser destruído. As nossas empresas falirão. A nossa família se desfará. Mas se nós orarmos, nós veremos a glória de Deus sobre as nossas vidas em nome de Jesus. E mesmo que um homem não ore, mas tudo na vida dele der certo, no final, ele não terá a vida eterna com o nosso Senhor, que é o mais importante de tudo. Então, em nome de Jesus, em uma palavra ou em uma frase, a minha recomendação para vós nesta manhã é que nós oremos em nome de Jesus. Glória a Amém? Deus. Aleluia. Olhamos de pé, vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Senhor, louvado e agradecido seja o teu nome, Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permitiu nesta manhã aprender contigo, ver como o Senhor orou ali no Getsemane. Eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor possa, Pai, dar força a mim e dar força a cada um dos meus ouvintes em nome de Jesus, para que nós venhamos a de fato ser homens e mulheres de oração em nome de Jesus. Homens e mulheres, Deus, que venham atrair a tua atenção. Homens e mulheres, Senhor, em nome de Jesus, que venham orar de modo que o céu se mova em favor deste mundo em nome de Jesus. Homens e mulheres que venham transformar este mundo, Senhor, não brigando, não clamando, não falando em voz alta, mas em oração em nome de Jesus, e que o nome do Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Meu Pai, em nome de Jesus, nos abençoa. Em nome de Jesus, aquele que não ora, aquele que não tem força para orar, dá força nesta manhã em nome de Jesus. Levanta diante de ti, e que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. E todo mal, toda iniciativa do diabo para tentar vos impedir de orar, seja repreendida agora em nome de Jesus. Senhor, nesta manhã eu te peço que o Senhor acenda a chama da oração no coração de cada um que está aqui e que as nossas vidas venham mudar em nome de Jesus. Aleluia. Amém.